Boa tarde a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui com você na igreja, é um prazer estar com você aí na sua casa, podendo nesse momento de culto, reunidos para adorarmos ao nosso Deus. Estava com saudade de estar aqui, estou um pouco mais ausente, mas é sempre um prazer estar na nossa igreja, na nossa casa, se sentir à vontade no nosso meio e poder fazer aquilo que Deus tem nos chamado, que é pregar a sua palavra, ensinar a sua palavra, enfim. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Sou grato a Deus por essa oportunidade. Hoje estou aqui com muito, como sempre, mas hoje talvez um pouquinho mais, com muito temor e com muito tremor, com o coração desejoso por ouvir a voz de Deus. Neste momento agora, através da leitura e meditação da palavra do Senhor, e que sejamos e que saiamos daqui, então, impactados, renovados e transformados por essa palavra e pelo poder do Senhor. Agosto é o mês da juventude, e nós estamos em uma série de pregações sobre despertar. Já falamos sobre o despertar do agora, o despertar da fé, o despertar do fim do tempo, o despertar do chamado, o despertar do preparo. Certamente Deus já falou ao seu coração neste período. E você tem sido certamente desafiado a sair deste estado de sonolência, se é assim que você se encontrava, desse estado de acomodação e tomar decisões, de mudar de direções, a confessar e a se arrepender dos seus pecados e a se render diante do amor de Deus. E hoje, então, por isso que falei que estou um pouquinho mais com esse tremor, eu tenho a responsabilidade de fechar essa temática. E o tema que me deram é o despertar do avivamento. E quando você, antes de expor o tema aqui, quando você olha a palavra despertar e avivamento, parece que a gente já está falando da mesma coisa. Porque o avivamento, ele é um revigor, ele é um renovar da presença do Senhor, e a gente vai caminhando um pouquinho, aprendendo e meditando sobre isso nessa noite. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, em Efésios capítulo 5, verso 14, o texto base aí desse foi exposto aqui em outras oportunidades. Ele diz assim: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Paulo está escrevendo aos Efésios, ele diz assim: ei pessoal, é hora de despertar, acordem, ressuscitem para a nova vida, e Cristo mostrará a luz para vocês. Se você ler a carta de Paulo, eu não vou expor, não é o tema base, mas apenas como introdução. Se você ler a carta de Paulo aos Efésios, você irá identificar que Paulo, antes desse verso, ele já havia falado da nossa condição anterior, no pecado na nossa condição anterior, ou seja, no pecado em termos de sono, de morte, de trevas. E o capítulo 2, por exemplo, ele descreve o pecado como morte espiritual. Então Cristo, ele nos liberta de tudo isso. O dom de Deus é uma nova vida em Cristo. A conversão é então esse despertamento do sono. Ressuscitarmos dentre os mortos e sermos trazidos das trevas para a luz de Cristo. E obviamente somos então convocados a viver uma nova vida em Cristo. E a minha pergunta inicial para você, ainda na introdução, é: quantos que estão aqui presentes no templo, você que está me ouvindo, já experimentaram e têm experimentado dessa nova vida em Cristo? O problema é que ao longo da caminhada, a nossa vida espiritual, ela nem sempre tem uma constância. Às vezes nós começamos bem, oração, leitura e devoção bíblica, adoração, santificação, compromisso com a obra de Deus, vivemos o verdadeiro evangelho na nossa casa, na igreja, no lugar em que vivemos, mas por outras vezes, não temos esses mesmos desejos. Passamos a reclamar, queremos fazer as coisas a partir de nós. Estamos na igreja desanimados,
frios e sem vontade de servir ao Senhor. Vivemos e vivendo uma agenda religiosa, já não sentimos mais queimar o coração. Alguns já vivem de forma que não é coerente com a vida de um cristão. Relacionamentos familiares desgastados, outros que já não conseguem mais sonhar, ter mais esperança, ter fé, como já falamos aqui. E nesses momentos, sentimos que nós precisamos de uma visitação especial do Senhor. Nós precisamos de um avivamento. Permita-me uma ilustração. Quantos que estão aqui, você que está me ouvindo, já foi para um acampamento? Já ficaram em volta daquela fogueira que a gente faz no acampamento e a gente se reúne ali para louvar ao Senhor, para meditar na palavra? Quantos já tiveram essa oportunidade desses cultos de acampamento? Em que então nós nos reunimos em volta dessa fogueira e ali cultuamos o nosso Deus, e aquelas fogueiras lindas que muitas vezes têm grandes chamas, labaredas que ilumina ali o ambiente e nos aquece do frio. Imagina que você está em um desses acampamentos e acordou cedo na manhã seguinte, levantou, saiu do seu quarto, pegou um café e dali onde você estava, você avistou a fogueira da noite anterior. Você se aproxima, vê algumas brasas, algumas cinzas acesas, mas que já não aquecem mais, que não são mais chamas. Você pega então umas folhas secas, uns galhos de árvore, começa a abanar e tenta então fazer com que aquele fogo volte novamente. E você percebe que perdeu tempo, que aquilo não voltou. E você continua então, dentro dessa nossa ilustração, visualizando aquilo, eis que de repente vem um grande vento. E aquele vento, ele faz com que aquelas folhas que você colocou ali, aqueles gravetos que você colocou ali, aos poucos eles comecem com aquelas brasas ainda acesas, mais fracas, eles comecem a se queimar novamente e virar uma fogueira. E gradativamente as chamas começam a aparecer. Algumas vezes nós sentimos nossas vidas como esse amontoado de brasas, dessa minha ilustração, que já não queimam ou não aquecem mais. As pessoas já não mais percebem a diferença que o Evangelho faz na nossa vida, na família, na igreja, no trabalho, na escola, no bairro em que você mora. E você já fez até algumas coisas, já até colocou os gravetinhos ali, já colocou as folhinhas ali, abanou mais nada. Eu quero fazer uma analogia entre essa ilustração e o avivamento. Porque o avivamento, dentro dessa ilustração, é o soprar do Espírito Santo. Quando ele sopra as suas brasas, essas brasas que estão fraquinhas, mas que ainda estão acesas. É o soprar do Espírito Santo, soprando as brasas da sua vida ainda acesa e produzindo gradativamente um novo fogo. E as chamas começando a aparecer, e através então da palavra de Deus, produzindo então um calor para aquecer novamente o seu coração. Não precisamos, talvez, desse sopro, dessa renovação, desse revigor, porque a gente sente que as nossas brasas, nós já não somos mais fogo, nós somos brasas que já não queima mais, que já não aquece mais. Avivamento é o nosso tema. Avivamento ou reavivamento significa tornar-se mais vivo, um retorno à essência e ao fervor. É quando o Espírito Santo renova, reaviva e desperta a igreja que estava sonolenta. Avivamento é algo que acontece unicamente no meio do povo de Deus, aqueles que estão vivos em Cristo, mas que já não possuem mais fervor. Nós não produzimos, nós não ativamos avivamento. Nós não podemos fazê-lo acontecer, é Deus que precisa enviá-lo. O causador do avivamento é a soberana vontade de Deus. Podemos e devemos ansiar por um avivamento, clamar a Deus e nos preparar para o avivamento. Avivamento é um despertamento espiritual.
É esse agir de Deus trabalhando no coração do seu povo, quebrando os nossos corações para que reconheçamos quem Ele é. É Deus ensinando o seu povo, é a percepção da presença de Deus fazendo algo diferente acontecer no meio do seu povo. Martin Lloyd Jones, ele vai dizer que avivamento é uma experiência na vida da igreja, quando o Espírito Santo realiza uma obra incomum. Ele a realiza primeiramente entre os membros da igreja. É um reviver dos crentes. Não se pode reviver algo que nunca teve vida. Assim, por definição, um avivamento é primeiramente uma vivificação, um revigoramento, um despertamento do membro da igreja, dos membros e de membros de igreja que se acham dormentes ou quase moribundos. Brasas, dentro da minha ilustração, que já não queimam mais, que já não tem mais calor, um monte de cinza. Quando há esse avivamento no povo de Deus, os resultados são o senso da presença de Deus, oração fervorosa, louvor sincero, convicção de pecado na vida das pessoas, desejo profundo de santidade de vida e aumento perceptível no desejo da pregação do Evangelho. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós encontramos diversos momentos em que Deus, Ele se volta para o seu povo. Quando experimentam períodos de críticos, sejam ele por confusão, por ameaça, por idolatria, por frieza na devoção ao Senhor. E eu quero destacar nessa noite, depois dessa introdução, um desses avivamentos. Avivamentos esse que ocorreu no período em que o povo estava voltando, ou que o povo estava se estabelecendo após a volta do exílio. Abre comigo sua Bíblia em Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8. Enquanto você acha contextualizar você aqui do texto. O contexto do livro de Neemias é o retorno do cativeiro babilônico após 70 anos. Através de um decreto do rei da Pérsia, Ciro, permitindo que os judeus retornassem a Jerusalém. E eles retornam, esse grupo que retorna, eles retornam em 3 fases. E na primeira fase, o primeiro grupo, ele tem como objetivo a reconstrução do templo. O segundo grupo, que é liderado por Esdras, ele tem como objetivo ali a reforma religiosa. E o terceiro grupo, que é liderado por Neemias, que nós leremos aqui, ele tem como alvo a reconstrução dos muros. Nesse retorno, nós encontramos um dos episódios de avivamento. Na verdade, esse povo, se você ler Esdras e Neemias, eles, a mesma geração, experimentaram 3 avivamentos. E o terceiro dos episódios desses avivamentos é esse que nós leremos aqui. Os capítulos 8 e 9 de Neemias, nós leremos apenas alguns versos, mostram um avivamento que ocorreu entre o povo judeu, após a reconstrução dos muros de Jerusalém, quando o povo se reuniu na praça, diante da porta das águas, lugar que ele se reuniu, e pediu a Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Vamos lá. Neemias capítulo 8, diz a palavra do Senhor. Quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras, ele estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado à direita estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maaceias. E à esquerda estavam Pedaias, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão.
Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo se levantou. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrado com o rosto em terra. Os levitas, Ani, Serebias, Jamim, Acubes, Sabatel, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabel, Hanã e Pelaías instruíram o povo na lei, e todos permaneceram ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: esse dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado, e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhe foram explicadas. Tendo feito então essa introdução, contextualizado aqui Neemias, e lido o texto que nós lemos, eu quero falar nessa noite sobre as marcas de um verdadeiro avivamento. E a primeira marca que eu gostaria de destacar para nós que desejamos e ansiamos e podemos orar e clamar por um verdadeiro avivamento, é que um verdadeiro avivamento, ele é caracterizado, ele é marcado pela centralidade da oração. Se você voltar para o primeiro capítulo de Neemias, se você estudar a história de Neemias, você vai ver que Neemias reconstrói os muros em torno de Jerusalém com uma mescla de grandes momentos de orações intercalados de uma liderança muito sábia. Quando lemos o livro e a biografia de Neemias, a primeira impressão que temos sobre a vida dele é que ele era um homem de oração. A oração fazia parte da vida diária de Neemias. Vejamos, por exemplo, alguns exemplos. Abre comigo sua Bíblia em Neemias, no capítulo 1. Quando Neemias recebe a visita de um dos seus irmãos, e ele sabe do que está acontecendo ali em Jerusalém, olha o que ele diz. Quando ouvi essas coisas, capítulo 1, verso 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus do céu. Verso 6, ainda no capítulo 1. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti. Capítulo 2, verso 4, quando ele está conversando com o rei e pedindo então autorização, o rei percebendo o semblante dele, pedindo autorização para reconstruir o muro. Veja comigo, capítulo 2, verso 4. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi. Capítulo 4, verso 4, diante da oposição que ele estava sofrendo ali, veja o que Neemias faz diante da oposição. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros, como despojo para outra terra. Aqui é uma oração de Neemias. Capítulo 5, por último, verso 19, diz assim: lembra-te de mim, ó meu Deus, levando em conta tudo o que fiz por esse povo. Neemias orando, mais um exemplo de oração de Neemias. Neemias era um homem de oração, e a oração é um meio pelo qual nós somos auxiliados a pôr a nossa vida em conformidade com a vontade de Deus. E Neemias começou o seu trabalho orando. Eu estudando o texto, escrevi aqui. Não sei se Neemias desejava um avivamento. Imagino que não, da forma que conhecemos hoje pelas Escrituras, mas ele utilizava a oração como um meio de experimentar uma intimidade com Deus. E Deus derramou um avivamento sobre aquele povo que experimentou da presença do Senhor.
Nós devemos orar, meus irmãos, humilhando-se debaixo da potente mão de Deus e suplicar para que o seu Espírito venha com poder sobre nós, nos capacitando a viver e agir segundo a vontade de Deus. Precisa ser um desejo nosso orar, pedindo para que o Espírito Santo invada o nosso coração, produza um avivamento em nossa mente, no nosso coração, e que nos faça experimentar da presença e do poder do Espírito Santo, vivendo segundo o padrão de Deus revelado nas Escrituras. Meus irmãos, se vocês estudarem um pouquinho, tive que fazer esse exercício, as histórias dos avivamentos, sejam eles nas Escrituras, ou seja ele na história, todo avivamento, ele é precedido de oração. Nós falamos muito sobre oração, sabemos da importância da oração e o que as Escrituras falam sobre oração, mas não oramos. Quantas vezes negligenciamos a oração, gastamos tempo com coisas importantes, como estratégias, reuniões, decisões, mas não gastamos o mesmo tempo, ou um tempo empregado para a oração antes de tomar essas decisões e fazer essas estratégias. Isso eu não estou me referindo apenas na estrutura da igreja, eu digo nas nossas vidas. Timothy Keller, ele tem um livro sobre oração, e ele tem uma frase muito interessante naquele livro. Ele diz assim: a oração é a única porta para o autoconhecimento genuíno. É também a principal maneira de experimentarmos profunda transformação e a reordenação dos nossos afetos. É a maneira que nós conhecemos a Deus, o caminho para enfim tratá-lo como Deus. A oração nada mais é que a chave para tudo o que necessitamos fazer e ser na vida. Homens como Neemias e outros ao longo da história, que foram usados por Deus nos grandes avivamentos, foram pessoas de oração. Se quisermos um despertamento e um avivamento, nós precisamos clamar a Deus em oração. Que Ele nos dê estratégia, que Ele nos dê sabedoria, mas que nós clamemos a Ele. Fala: Senhor, tire de mim, se você já ouviu muito sobre isso esse mês, tire de mim essa sonolência, essa apatia. Peça isso para Deus em oração, porque eu quero ser usado pelo Senhor, onde o Senhor quiser me enviar. A segunda marca de um verdadeiro avivamento, que deve ocorrer na minha e na sua vida, é uma sede da palavra de Deus, meus irmãos. Olha o texto que nós lemos. Esdras trouxe o livro diante da congregação, formada de homens e mulheres. Ele leu e o povo ficou atento, ouvindo o que dizia o livro da revelação. O povo louvou a Deus e prostraram-se diante de Deus. Em todas as histórias bíblicas do avivamento, inclusive essa que estamos refletindo, a palavra de Deus é absolutamente central. Quando se trata de renovação da aliança, é preciso voltar, que é o caso aqui, é preciso voltar a obedecer a palavra de Deus revelada nas Escrituras. Quando Deus, Ele visita seu povo de forma especial, esse avivamento, existe sede da palavra de Deus. Em épocas de avivamento, a igreja é renovada por seu amor à palavra. Não há avivamento, meus queridos, sem sede da palavra de Deus. Quando passamos a dar atenção aos princípios de Deus descritos na palavra, só assim para haver um avivamento. E não basta ler a palavra, é preciso guardá-la no coração. É uma vida que tem um transbordar da palavra, é o mover de Deus através da palavra, modificando comportamentos, cosmovisão, visão de mundo, modificando a minha forma de pensar, sentir e de agir. Em períodos de avivamento, queridos, é muito sério esse tema. Em períodos de avivamento, a prioridade não é a agenda, as discussões dos métodos, mais programação. A prioridade é estudar, absorver e viver a palavra. Tudo a partir da oração e da palavra.
não podemos deixar esfriar o amor pela palavra. Ela é o pão diário que alimenta a nossa alma. E a minha pergunta aqui para você, meu irmão, é: qual é o seu interesse pela palavra de Deus? Qual é o seu conhecimento da palavra de Deus? E se tem um conhecimento, ele tem chegado ao seu coração e mudado a sua forma de pensar, sentir e agir? Um avivamento, ele é fruto da ação do Espírito na igreja. E ele precisa ter ênfase e corrigir aquilo que muitas vezes temos negligenciado, as Escrituras. Não existe verdadeira espiritualidade, um avivamento sem a Bíblia. O sinal de alguém que foi tocado por um avivamento é a sua paixão pela palavra de Deus. Queridos, oração e palavra de Deus são bases para a gente experimentar um avivamento que não somos nós que produz, mas para nós estarmos preparados e clamarmos por um verdadeiro avivamento. Terceira lição que eu aprendo com esse texto é que um avivamento, a marca de um avivamento, ele é quebrantamento na presença de Deus. Veja os versos 9 e 12 que nós lemos aqui. Então Neemias, o governador Esdras, o sacerdote e escriba e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. A clara exposição da palavra de Deus, provavelmente aqui, meus irmãos, a porção de Deuteronômio, obviamente não era a Bíblia como a gente tem hoje, poderosamente ele convenceu o povo do pecado e provocou lágrimas de arrependimento. Os mais velhos, eles começaram a chorar por se lembrarem de tudo que mudou por causa da sua infidelidade para com o pacto e com a aliança que Deus tinha feito com eles, com Israel. Os mais novos se alegravam com o fato de que mesmo com o pacto quebrado, rompido pelo povo, o Deus fiel os trouxera de volta do cativeiro e agora com o templo e a cidade sendo reconstruído. E aqueles que estão então lendo o livro da lei, eles confortam os quebrantados e desconsolados. E ali eles comem, bebem e celebram. O coração natural, meus queridos, é um coração não quebrantado, não ferido, não contrito, não humilhado. Quebrantamento é a operação divina que faz o homem lamentar, chorar pelo seu pecado e a sua ofensa a Deus. É quando o Espírito Santo nos leva à cruz de Cristo e ali nós nos derramamos na presença de Deus, sem autojustificação, sem méritos e sem justiça própria. E ali nós encontramos o amor e a justiça de Deus em Cristo Jesus. No avivamento, nós reconhecemos as nossas falhas e pecados e assim abandonamos essas coisas. Qual foi? Isso é uma pergunta para mim. A última vez que eu me coloquei quebrantado na presença de Deus, com o coração contrito, com o coração humilhado, pedindo perdão das decisões e das coisas que eu tenho feito que porventura possa não agradar a Deus. Qual foi a última vez, meu irmão, que você olhou para a palavra de Deus e ela te quebrantou, ela te deixou contrito e com vontade de pedir perdão e chorar na presença de Deus e se olhar diante dele e falar: Senhor, perdão, porque se não fosse o Senhor, não teria nada na minha vida de bom. Esse é o tempo. E quebrantamento é uma marca de um avivamento. Chegou a hora de acordar, meu irmão, de sairmos desse estado de inércia, que nessa noite esse fogo intenso queimando nossos corações nos leve a quebrantamento na presença de Deus. Oração, palavra de Deus, quebrantamento e por fim, convicção e confissão de pecado. Não li todo o capítulo 8, mas você pode fazer esse exercício depois. Se você continuar a leitura do capítulo, a partir do verso 13, você irá constatar que a liderança se reuniu em torno do escriba Esdras ali, para estudar mais profundamente a palavra, e eles descobriram que eles não estavam guardando uma das festas, a festa dos tabernáculos, né? E eles estavam negligenciando então essa festa,
E eles fizeram todo o preparo para comemorar, para fazer as cabanas ali, para fazer as festas. E eles então comemoraram as festas e cumpriram aquilo que a palavra de Deus dizia. E no capítulo 9, aí eu quero ler os 3 versos aqui com vocês. Logo após a festa dos tabernáculos, o povo se reuniu para ouvir novamente a lei, a palavra de Deus, e para confessar seus pecados a Deus em uma solene cerimônia pública dirigida por levitas ali. E depois disso, os grupos sociais ali, de israelitas, eles assumiam um compromisso de guardar a lei de Deus, e especialmente a questão ali da separação dos pagãos, né? Não casar com aqueles que não eram da linhagem de Israel, e a questão do sustento do templo, eles se comprometem com isso. Mas abra comigo, capítulo 9, nós temos os versos de 1 a 3, diz assim: No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram o pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram da ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros, levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados, ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas. E o pastor prega 40 minutos, a gente ia ficar bravo. E passaram outros 3 horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. Eles ouviram aquilo durante 3 horas, lendo, confessando os pecados. Depois de completar o muro, a festa dos tabernáculos, o povo ele colocou de lado a sua alegria e regozijo, a fim de reconhecer diante de Deus, de maneira pública, a profundeza de seus pecados e a demonstrar a tristeza que sentia por eles. Poderíamos resumir aqui dizendo que esse avivamento experimentado pelo povo começou com uma fome da palavra de Deus, e ao ouvir a leitura da lei, produziu um quebrantamento e uma profunda necessidade no coração dos que ouviram. E o povo, arrependido dos seus pecados, submeteu-se ao Senhor. Queridos, um dos grandes obstáculos para um avivamento é o pecado. É quando nós tratamos com superficialidade e nos acostumamos com ele, aquilo que nós deveríamos chamar de pecado. Tudo parece normal. E aqui eu quero me dirigir para você, jovem. Nós estamos no mês da juventude. Quantos não estão, talvez, excessivamente envolvidos com bebidas alcoólicas, de uma forma excessiva e dizendo, é normal, é do nosso tempo. Namoros mistos, sexo fora do casamento. Bruno, mas isso é muito careta, né? E os que nos dizem, então, a palavra de Deus? Você já pensou sobre isso a partir da palavra? Estudantes que colam nas provas, dão jeitinhos, ou que são péssimos alunos, saem do culto e possuem encontros que não agradam a Deus, são cheios de maledicências, falta de se vestir, não literalmente, mas por dentro de uma nova vida em Cristo. Mas, na verdade, é tudo normal. Afinal, eu sou jovem, você é jovem. Eu não sou mais, mas você é. Tem que aproveitar a vida. Desculpa, queridos, mas esse discurso não cabe a um jovem cristão. Vamos despertar, vamos acordar, nós precisamos ser quebrantados por Deus e nos arrependermos e nos voltarmos para Deus. O avivamento vem por obra do Espírito Santo, como disse, mas por outro lado nós podemos nos preparar para esse avivamento, abandonando os pecados, as transgressões, chamando de pecado aquilo que é pecado, pedindo perdão, nos quebrantando e confessando ao Senhor. Vimos isso claramente aqui no texto de Neemias. E se estudarmos outros textos sobre avivamento, como eu já disse, seremos estimulados a reconhecer as nossas faltas, as nossas falhas e pecados, e assim abandoná-los. Se queremos um despertar e uma vida mais profunda com Deus, se ansiamos por um avivamento que marcará a nossa vida,
Porque avivamento marca a nossa vida, a nossa igreja e a sociedade em que nós vivemos. Nós precisamos ter como exemplo a experiência do povo de Deus, descrita aqui nas Escrituras, confessando e deixando o pecado, pois são ofensivos ao Senhor. Nós vamos, se você conhece as Escrituras, você vai ver que esse povo errou depois, viraram um legalista, enfim. Nós precisamos reconhecer os nossos pecados diante da cruz de Cristo e abandoná-los. E deixar ali, para que nosso coração possa queimar novamente. Sabe, meus irmãos, tem muita coisa que inibe esse arder em nós e que essa brasa fica por conta de pecado que temos em nossas vidas. Pecados não confessados, aquilo que nós nos acostumamos e não chamamos mais de pecado. O que é pecado? Quero caminhar para a conclusão, ressaltando que podemos e devemos clamar por um avivamento. Porém, o causador do avivamento é a soberana vontade de Deus. A marca de uma vida que foi avivada por Deus é contrição, arrependimento e mudança. Quando há esse avivamento do povo de Deus, as marcas são centralidade da oração, sede da palavra de Deus, quebrantamento na presença de Deus, convicção e confissão de pecado. Desculpa, mas eu escrevendo essa conclusão, eu não pude deixar de colocar essa frase que me veio à mente. Meu irmão, se você anseia por um avivamento, e nem no culto você vem, se você anseia por um avivamento e não é batizado, não ora, não lê a Bíblia, não confessa os seus pecados e não se arrepende, tem alguma coisa errada, não tem? Que experimentemos esse avivamento a partir deste mês, ou a começar agora, se for assim seu caso, se ainda não estamos experimentados, na nossa igreja, na nossa juventude. Uma igreja e uma juventude que demonstra amor pelo conhecimento, obediência e proclamação da palavra de Deus. Uma igreja que dá ênfase, vidas que dão ênfase na oração, como relacionamento íntimo e amoroso com Deus. Uma busca em entender o meu papel no reino de Deus, meus dons, o meu desejo de servir a minha igreja. Forte impulso e amor por aqueles que ainda não creem em Jesus como seu Senhor e Salvador. Deseja comunhão com os irmãos da igreja, um desejo de esvaziar de nós mesmos e nos enchermos da presença de Deus, pecados confessados e vidas restauradas. Que o avivamento nesta igreja, nesta juventude, comece a partir de cada um de nós. E que avivados, preparados para aquilo que Deus vai fazer pelo Senhor, nos tornemos então os instrumentos para sermos usados por Deus. Vou ressaltar, meu irmão, porque eu quero que você saia daqui, você que está me ouvindo, com essa mensagem. Centralidade da oração, sede da palavra de Deus, quebrantamento na presença de Deus, convicção e confissão de pecado. Se não tem isso em nossas vidas, se não tem isso no meio da nossa juventude, desculpa, mas nós não estamos no caminho do avivamento. Porque o caminho do avivamento, ele é marcado por esses itens. E que comece isso na minha vida. E que isso flua para aqueles que estão ao meu lado. E que comece isso na sua vida. Eu não sei, eu quero orar agora encerrando. Eu não sei o quanto Deus já tem falado ao seu coração. Não sei o quanto você já ouviu esse mês e Deus tem te chamado para uma mudança de vida, a tomar decisões, a mudança de direção, de caminho. E Ele começou esse mês, creio que direcionado por Deus, dizendo: o tempo é agora, é hoje. O que você tem na sua mão? Precisa de fé na caminhada,
Fé nesse Deus que mudou a nossa vida. Efésios fala de fé de uma forma maravilhosa, que é dom de Deus, não vem de mim, de você, mas Deus nos dá para que nós possamos, então, ser marcados por essa nova vida. O dia está próximo. Você está preparado para o retorno do nosso Rei? Deus chama, separa, vocaciona pessoas que precisam então estar preparadas para o chamado, mas também preparadas para a volta do Rei. E Deus tem falado isso para nós. E hoje ele falou, vocês desejam um despertar, vocês desejam um avivamento, precisa ter então, estar nesse caminho. Essa é a trilha do avivamento. Porque não ocorre diferente disso na palavra de Deus, meus irmãos. Oração, escritura, quebrantamento, arrependimento. Baixa a cabeça, quero orar com você nessa noite. Pai, obrigado pela tua palavra. Pai, palavra essa que é profunda, Pai, que mexe dentro de nós e que não conseguimos nem explicar, ó Pai, mas sabemos que é a ação do Teu Espírito Santo falando aos nossos corações. Ó Pai, o Senhor moveu essa juventude esse mês, ó Pai, a igreja, para refletir nesse tema do despertar, ó Pai. E quantos que talvez estavam sonolentos? Quantos que talvez estavam como a ilustração que eu dei, uma brasa que já não queima e já não aquece mais? E precisa, como Paulo escreve ali a Timóteo, e fala assim, reaviva o dom que é em ti. Timóteo, deixa queimar dentro de você. Sabe, Pai, avivamento, a sua palavra nos ensina, os textos que falam disso nos dizem, e o próprio significado dessa para aqueles que te conhecem, para aqueles que receberam a nova vida. Mas talvez aqui nesse mês muitos precisam te conhecer e receber essa nova vida. Confessar que estão distante de ti e que escolheram a sua vida e têm feito escolhas que não são o caminho que o Senhor preparou para nós. E que precisam, então, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quantos jovens têm perdido essa oportunidade, ó Pai? Mas também, ó Pai, o Senhor nos ensinou nesse mês, ó Pai, tem nos ensinado, através desse despertar, que é tempo de acordarmos, ó Deus. Acordarmos para essa nova vida que o Senhor nos deu, e nos vestirmos dessa nova vida. Ó Pai, que haja desejo sincero de ser transformado pelo Senhor, ó Pai. Ó Pai, que os jovens que são fortes, e a palavra deles, do Senhor está neles, e que têm vencido o maligno, possam experimentar desse transformar e desse inundar que vem do Senhor em nossas vidas, para que a nossa igreja perceba uns jovens diferentes, para que as famílias percebam, para que a sociedade em que vivemos vejam que existe transformação nessas vidas. E para aquilo que é mais importante, para que o seu nome seja glorificado. Que volte a queimar esses corações, ó Pai. Aviva-nos. Desperta-nos para aquilo que o Senhor tem nos chamado. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço para você, é um prazer estar aqui com você.